Neste vídeo nós vamos conhecer este pequeno regulador DC-DC, ótimo para se fazer uma fonte, pelo menos é o que parece. Ele é um modelo bem pequenininho, mas trabalha com 60 volts e até 6 amperes. Então, um regulador bem poderoso para o seu pequeno tamanho. Olhando, a gente já vê que ele é uma versão mais moderna destes modelos que eram bem conhecidos até pouco tempo atrás. Ele é uma versão que usa um software similar, porém tem uma forma de trabalho mais evoluída. Este equipamento ele tem algumas características, e aqui está na sua caixinha, a gente pode ver 60 volts 6 amperes, ou seja, até 360 watts. Ele tem de entrada, ele deve trabalhar de 12 a 68 volts, então eu não posso, por exemplo, colocar uma tensão de entrada de 5 volts para regular ela, então o mínimo é 12, para até ele poder ter o seu trabalho interno. E a saída vai de 0 a 60 volts. Então eu entro até 68, saio até 60. Ele não é um regulador que faz um boost. Então se eu entrar com 40, eu não consigo sair com 60. Preciso entrar sempre com uma tensão maior do que a saída. Uma saída de 6 amperes, 360 watts, como nós falamos. Telinha. Uma telinha bem pequena, né? 1.54 polegadas. Dígito de 4 dígitos de resolução. E algumas coisas que nós vamos olhar aqui atrás dele que é bem interessante. Acho que aqui o que diz é isso aqui. O que nós temos aqui para conhecer ele bem? Primeiro na frente, né? Então ele tem o botão direto para regular a tensão e o botão direto para regular a corrente, porque ele trabalha com corrente constante ou tensão constante, e aí eu consigo determinar isso. Por que isso é legal? Por exemplo, fazer um teste de um Zener, fazer teste de LED, eu posso usar o conceito de tensão constante, de corrente constante, botando uma corrente lá de 10 mA, e aí eu vou acabar descobrindo até a tensão dele e vou conseguir acender o LED sem risco de queimar o LED. Aqui o botão de OK do menu, liga e desliga a saída. Isso é outra coisa muito legal. Ele tem a opção de ligar e desligar a saída. Além disso, ele tem uma entrada USB, uma saída USB. Na verdade, eu conecto isso no computador, por exemplo, eu posso atualizar o firmware dele. Olhando atrás, vejam que ele é bem robusto. E ele tem aqui atrás uma entrada por um termistor. Então ele traz junto, inclusive, um termômetrozinho que eu posso conectar ele perto de uma bateria, posso conectar ele perto da fonte de energia que vai trazer ele, eu posso conectar ele em diversos locais para detectar essa temperatura e ainda fazer alarme em cima disso. Além disso, ele tem um outro conector lá dentro, que é o conector do fan. Então acima de 4 amperes ou de determinada tensão, ele ativa o fan. Ele não acompanha o fan, uma pena, né? Poderia vir já com um fan acompanhando para poder refrigerar. Ele não acompanha. Por exemplo, neste modelo aqui mais antigo, ele tem já um fanzinho acoplado. Mas ele traz o conector e ativa automaticamente, basta usar um fan normal, como estes de fonte, né? Que já vem um plugzinho, sem ser um de 2 fios, ou mesmo um pequenininho, né? Poderia adquirir aí um de 3 polegadas. Além disso, ele tem 2 fusíveis, um bem lá no canto, que é o de entrada, então da entrada da corrente, e o segundo fusível da saída da corrente. Além desse da saída, eu tenho um segundo local do lado que é um suporte para um fusível. Caso o primeiro queime, esse do lado fica em paralelo, eu posso adicionar e ele traz esse fusível junto. Então, caso eu queime o fusível, ele já traz um fusível SMD junto. Esse modelo, que tem como opcional a parte de conexão Bluetooth, ele acompanha. E essa plaquinha aqui ao lado que é opcional. Aqui no fim baixo, entrada de energia, saída de energia. E tá aí, agora basta nós testarmos. Mas antes de fazer o teste, eu quero fazer 2 coisas para comentar com vocês. Primeira, para fazer um teste desses, eu preciso ter uma entrada de energia de, sei lá, 60 volts. E eu poderia usar, tem um transformador grande, mas ele é um transformador muito grande, eu poderia mesmo usar uma fonte chaveada, e aí eu resolvi comprar uma fonte chaveada exclusiva para ele que fosse aí mais de 50 volts. E aí adquiri esta fonte aqui que eu quero mostrar para vocês.
Não é uma fonte, tá? Ela é um carregador de baterias. Eu sei que o carregador de bateria tem algumas características às vezes diferentes do regulador DC, mas a minha expectativa é que ela fosse uma fonte de qualidade, servisse como uma fonte de qualidade. Então ela é uma fonte para carregar baterias de 48 volts, logo ela tem uma saída de 55 volts e 5 amperes. Ou seja, 55 volts e 5 amperes seria perfeito para usar esse regulador em cima. O que ocorre? A qualidade dessa fonte é muito ruim, mas tão ruim que quando a gente usa ela ligada numa tomada na casa, ela gera tanto ruído na tomada e ao redor que os próprios equipamentos em redor param de funcionar corretamente. Então, uma fonte de baixíssima qualidade, eu não recomendo nem que vocês usem para carregador de bateria mesmo. É uma fonte muito ruim. Eu vou deixar aí o link só vocês saberem onde não comprar. Então, uma fonte de baixíssima qualidade. Logo, eu resolvi não usar ela, porque se ela tem altíssimo ruído, pode prejudicar o teste com a fonte. Vou usar uma comum, que também não é uma fonte sem ruído. A gente sabe que esse tipo de fonte tem ruído, é uma fonte chaveada. Porém, essa aqui é uma fonte até que eu já consertei, né? Ela tem um vídeo aí no canal mostrando o que foi trocado para... Ela queimou, o que foi trocado para resolver. E é uma fonte de 48 volts, 10 amperes. Então ela vai trazer uma boa quantidade de potência para a gente poder testar o nosso equipamento. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer a ligação dela neste equipamento. Para isso eu vou fazer alguns cabinhos, né? Vou usar aquele kit de ferramentas da Banggood, que é excelente, e fazer os cabinhos para ficarem bem conectados. Então volto em seguida para a gente começar os testes. E agora que os cabos estão montados aqui na fonte, né, então estão conectados atrás, entradas e saídas. Então vou ter uma entrada aí de até 48 volts, já fiz o testezinho, a fonte está perfeita, e até 6 amperes. E para ligar ele, o ideal, claro, quando eu montar isso, porque ele é muito legalzinho, né, ele serve muito bem para encaixar num painel, mas o liga e desliga eu vou ter que ter em algum lugar, porque esse aqui é a saída dele, né. Vamos lá, então vamos operar. Eu liguei aqui o multímetro só para a gente poder acompanhando se está perfeito aqui também. Então vou ligar ele. Liguei a fonte, está lá, Raiden. Vejo que na verdade ele é uma versão, digamos, reduzida dessas fontes que eu tenho aqui na bancada. Tanto na interface quanto no próprio design dele, né? Botões, tudo é muito similar, só numa versãozinha bem pequena. Que é bem charmosinha, bem bonitinha mesmo, com um grande poder, né? Mesmo pequenininho. O que eu tenho definido aqui? 24 volts, 2 amperes. Essa é a minha saída, meu limitador. Eu tenho a proteção. Sim, ele também tem proteção de tensão e corrente, onde, diferentemente dessa de cima, por exemplo, se eu chegar nos 2 amperes, eu estou falando que eu tenho uma corrente constante de 2 amperes e vai baixar a tensão mantendo os 2 amperes. Porém, aqui eu tenho a proteção onde, se atingida, ele desliga o equipamento. Como é que eu regulo isso? Então é bem simples. Nos números grandes, obviamente, é a saída, que no caso agora está desativada. Como é que eu defino qual a tensão que eu quero? É simples, tensão, corrente. Então aperto o botão tensão, ele acende a luzinha. Veja que ele é muito bem feito, né? E aí, apertando aqui, eu defino se eu quero a tensão ou em milivolts, né? E aí vou definir exatamente a tensão que eu quero. 30 volts, por exemplo. Definida a tensão, dou um OK.
Gravou os 30 volts. A corrente é a mesma coisa, seleciono a corrente e aí eu vou definir qual a corrente máxima que eu quero, digamos 4 amperes, dou um OK, está definido. Mas ele tem algumas coisas legais. Digamos que eu queira gravar essa informação, então eu aperto OK e fico segurando. Ele pergunta se eu quero salvar. E em qual memória? Vou botar na memória 5. Feito isso, então OK. Acabei de gravar na memória 5. E como eu faço para resgatar isso? Eu quero olhar uma mesma memória. Basta eu apertar aqui o seletor e ficar segurando. Ele traz as memórias e eu vou selecionar a memória que eu quero. Por exemplo, eu quero 5 volts. Memória 4. OK? Ele está lá 5 volts. Então veja que ele é muito prático. Apesar de poucos botões, ele é muito prático de se usar. Para a gente terminar aqui os menus, o que mais eu posso definir? As minhas proteções. Então, se eu quero definir a proteção de vez 62 volts, 42 volts, como eu faço, eu aperto a parte de tensão, mas fico segurando. E ele vai lá para baixo. Então, da mesma forma, 42 volts, OK. Defini minha proteção em 42 volts. Quero definir em 5 amperes, por exemplo. Aperto, fico segurando. 5 amperes. Vou zerar aqui, OK. Então, OK, agora minha proteção é 42 volts, 5 amperes. Se eu quiser atualizar essa memória, não tem problema. Seguro, vou lá no M4 e OK. Pronto, agora atualizei a memória 4. E assim que ele funciona. Ele está trazendo lá um pouco da temperatura ambiente. Claro que aqui eu estou num ambiente fechado, um pouco mais quente do que a temperatura na rua. E aqui eu tenho a temperatura aqui embaixo, que eu utilizo com esse termopar que vem junto, para poder fazer a medição, caso eu queira. Então vamos lá, vamos começar a fazer uns testes e eu vou ativar a saída agora de 5 volts. Então está dando 4,99, 5. E aqui está no multímetro exatamente 5. Bem preciso. Vou desligar a saída e agora quero ir para 12 volts. Vou pegar da memória. 12 volts, OK. Saída 12 volts, vou dar um OK saída. Lá, 12 volts. Ótima precisão realmente na saída dele. E aí assim eu posso fazer para todas. Vou deixar ele ligado e vou mudar para 24. Ele desliga a saída. Eu prefiro sempre que desligue, porque a gente nunca sabe, né? Posso estar ligado no equipamento sem querer trocar a tensão. 24 volts. 24 volts na saída. Muito bom. Bom, funcionando bem ele está. Vamos agora colocar uma carga nele. 12 volts, 5 amperes. Vou ativar a saída. 12 volts, 12 volts. A minha carga eletrônica agora, eu vou ativar ela para ver o que acontece. Estou com 4 amperes. Vou ativar a saída. 4 amperes. Muito bom, né? Não perdeu praticamente tensão. E trouxe os 4 amperes de carga. Então ela mostra que realmente ela suporta uma carga por 4 amperes. Ela é até 6, mas 4 amperes ela suportou bem. Agora vamos fazer mais um teste, que é colocar isso no osciloscópio para ver a subida dela. Eu vou manter os 12 volts. Vou manter os 12 volts de saída. E vou agora ajustar só o osciloscópio. Então eu vou desativar ela agora. Vou ativar o single no osciloscópio e vou ativar a carga de 2 amperes. Para a gente ver a subida da onda. Vou ligar. Ela deu logo uma subidinha de tensão ali, uns 5 volts. E depois ela subiu gradativamente, mas sem grandes picos. Então me parece que é muito bom o sinal dela. Além disso, ainda estou com ele ativado, deixa eu desativar aqui, diminuir o barulho da fonte. Além disso, além de não dar o pique, ela tem pouco ruído, né? Tem algum ruído, porém é um ruído muito baixo e também é devido à fonte de energia que eu estou usando, que é uma fonte chaveada que realmente ela é ruidosa. Outra coisa que a gente precisa lembrar é uma fonte pequena dessas. Obviamente ela acaba trabalhando com uma frequência maior.
Então, para eu conseguir botar numa fonte menor, uma mesma potência de uma fonte maior, eu acabo tendo que aumentar a frequência dela. Então, pessoal, tá aí a RK6006, o filho pequeno da RD6006, e muito, muito legal. Realmente o produtinho não é dos mais baratos, porém é um produto fantástico. E lembre-se, vocês conseguem usar ele via Wi-Fi no celular e conseguem usar ele também no computador. Então ele funciona ligado no computador, vocês vendo todo o teste de tensão. Espero que vocês também tenham gostado dessa pequena fonte DC. Dá para pensar em muitos cases para ela ficar legal, né? Mas era isso e valeu!